Aprendemos hoje pela manhã que Josué é um dos livros históricos que narra a história do povo de Israel, do povo de Deus. E hoje à noite precisamos extrair algumas lições desse texto, Josué capítulo 5. Então te convido a abrir em Josué capítulo 5. A palavra de Deus nos diz assim: Josué capítulo 5. Quando todos os reis amorreus a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam junto ao mar souberam como o Senhor havia secado o Jordão para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo e se encheram de medo por causa deles. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: prepare facas de pedra e circuncide esta segunda geração de israelitas. Então Josué preparou facas de pedra e circuncidou toda a população masculina de Israel em Gibeate Aralote, que significa colina dos prepúcios. Josué teve de circuncidá-los, porque todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito, haviam morrido no deserto. Todos os que saíram haviam sido circuncidados. Mas isso não aconteceu com os homens que nasceram depois da saída do Egito, durante o tempo no deserto. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que tivessem morrido todos os homens com a idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito. O povo havia desobedecido ao Senhor, e o Senhor jurou que não os deixaria entrar na terra que ele tinha prometido solenemente, uma terra que produz leite e mel com fartura. Assim Josué circuncidou os filhos israelitas que haviam crescido e tomado lugar de seus pais, pois não tinham sido circuncidados no caminho, depois que toda a população masculina foi circuncidada. O povo permaneceu no acampamento até os homens se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito. Por isso, até hoje, aquele lugar se chama Gilgal. Verso 13. Quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele com uma espada na mão. Josué se aproximou e lhe perguntou: você é amigo ou inimigo? O homem respondeu: na verdade cheguei agora e sou o comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão em sinal de reverência e disse: que ordens meu Senhor tem para mim? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias, pois o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te adoramos. Te damos graças, Senhor, por tua palavra. Te damos graças, ó Deus, porque nessa noite temos a oportunidade, Deus, de ouvir a tua voz. Fale, Senhor, aos nossos corações para te conhecer, para te amar e para te servir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, poder sentar, meus irmãos. Um conselho antes da guerra. Um conselho antes da guerra. É interessante que nesse texto aqui de Josué capítulo 5, fala sobre um momento de decisão, em um momento de embate, um ambiente de guerra a se travar. E é nesse momento que Deus ele pede para Josué, o líder escolhido por Deus, para levar o povo
a possuir a terra prometida. Em outras oportunidades, pregamos aqui, que no capítulo 3, Deus ele pede para Josué preparar o povo para que se santificassem, se purificassem, se consagrassem ao Senhor e fossem conduzidos pela presença de Deus, a arca da aliança. Mas é no capítulo agora 5, que o povo, segundo a ordem de Deus, atravessou e segundo o poder sobrenatural, atravessa pé enxuto em meio ao Jordão, e agora ingressos à terra de Canaã se veem diante de fortes inimigos. E por isso que Deus ele instrui, inspira o coração de Josué para orientar todo o povo. Antes da guerra, eles precisavam tomar algumas atitudes. Exatamente no capítulo 5, momento de preparação espiritual, antes da conquista de Jericó, atravessar o Jordão, o povo de Israel precisava renovar a sua aliança com Deus. Antes de tomar a posse da terra prometida, o povo precisava reafirmar a sua identidade de aliança com Deus. Eles estavam em um território novo, em um ambiente diferente, mas o propósito de Deus para eles permanecia o mesmo, e o propósito era o seguinte: o propósito de Deus para o povo é que eles obedecessem sem reservas, de todo o coração, e que vivessem de maneira consagrada. Por isso que o texto, capítulo 5, fala sobre esse memorial, ou esse ato de circuncisão, que deveria ser feito mais uma vez, agora, em cada homem, filho dos israelitas, assim demonstrando diante do Senhor a aliança que Deus ele fez com Abraão, que ele fez com Isaac, com Jacó, que ele havia também prometido a Moisés, pois não podemos esquecer que Deus, segundo Gênesis capítulo 17, Deus é o Deus de pactos, Deus é o Deus de alianças. Nosso Deus é o Deus de ricas e poderosas promessas que não falham, não caem por terra, permanecem para sempre, assim como afirmou o Senhor Jesus Cristo: passam os céus, passam a terra, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Deus ele pede que cada homem fosse circuncidado. Deus ele pede a Josué que cada homem fosse tocado em seu corpo, em sua vida, fosse ali marcado através da circuncisão, uma operação que era realizada no macho, no homem israelita, apontando para o comprometimento de Deus para com o seu povo. Em Levítico capítulo 11, verso 44, a palavra de Deus diz que Deus ele é santo, e ele exige santidade, comportamento, mente renovada, ação restaurada e nova daqueles que são seguidores, daqueles que são filhos e filhas de Deus. Gostaria que você pensasse um pouco a respeito dessa entrada em Canaã. Para agora tomar posse da terra, era necessário que eles recuassem um pouco diante do enfrentamento, diante da oposição, avaliassem o ambiente, mas de modo específico, tratassem de modo particular em suas vidas o que Deus estava exigindo de cada homem naquele exército.
Deus estava ensinando ao seu povo que a vitória era certa para o povo de Israel. Deus estava com ele, Deus estava à dianteira, Deus estava guiando o povo para tomar posse da terra, mas era necessário realizar algumas coisas. Deus estava ensinando o povo que a vitória começa com a prática da conversão e obediência sem reservas. No Novo Testamento, a palavra converter-se, conversão, tem a ver com metanoia, mente transformada, novamente, mente guiada por Deus, mente dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Conversão, logo entendemos que é mudar a rota, mudar o caminho, agora ser orientado e guiado pela presença de Deus. Deus, ele exigia a cada homem israelita que realizasse o ato da circuncisão. É interessante que em Ezequiel, a palavra de Deus, ela diz que Deus está para realizar algo novo e sobrenatural na nação de Israel. Não somente operar no coração de cada homem, de cada mulher, tratando o coração perverso, desobediente, mas trazendo o renovo espiritual do alto, trazendo a possibilidade de transformar o coração de pedra em um coração sensível, obediente, um coração de carne, e que sem reservas estivesse pronto, disposto a obedecer a toda a voz, mandamentos de Deus. Entendemos que a palavra conversão está em sincronia com o ato da circuncisão. No capítulo 2 de Efésios, como também em Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a inclinação do coração humano para o mal, para as coisas desse mundo, e que quando deseja realizar a vontade de Deus, não faz de maneira perfeita e absoluta. Se faz necessário uma intervenção sobrenatural de Deus no coração do homem, para que ele estabeleça a vontade de Deus, ouça a sua voz e se comprometa com todos os preceitos e mandamentos do Senhor. A palavra conversão e circuncisão tem a ver com o milagre operado por Deus no coração de cada homem no Antigo Testamento, apontando para a obra de Deus, através da aliança do Deus verdadeiro. Isso apontando para também o Filho de Deus, Jesus Cristo, que viria para trazer a possibilidade de servirmos a Deus de maneira genuína e verdadeira. Por isso que antes de enfrentarem o inimigo à sua frente, Israel precisava estar espiritualmente alinhados com o Senhor. O verso 2 e o verso 9 do capítulo 5, você pode observar, fala com respeito à renovação da aliança. A circuncisão simbolizava a separação do povo do pecado, da escravidão do Egito, agora para com Deus. A circuncisão simbolizava o ato restaurador de Deus na vida de pessoas escravizadas e agora libertas pelo poder de Deus. É Deus que prepara o coração do homem para servir. É Deus que desperta o coração do homem, de cada mulher, para colocá-lo em disposição e em obediência. Deus estava preparando internamente, antes de enfrentarem batalhas externas. Por isso que algumas pessoas defendem a verdade, que é melhor a defesa do que o ataque.
diante do enfrentamento com o inimigo, diante de uma situação difícil, diante de uma circunstância que pode gerar mal-estar, o embate, em primeiro lugar, não é a melhor decisão, mas examinar a circunstância, o ambiente, a defesa, ou seja, examinar-se pessoalmente. Era exatamente isso que Deus estava requerindo de cada homem e do grande exército de Israel. Muitos dos que nasceram, diz o texto de Josué capítulo 5, que nasceram no Egito, agora mortos, a geração dos israelitas, não haviam se circuncidado. E a circuncisão era um sinal físico da aliança de Deus com Abraão. Deus estava levando um povo, uma nova geração, guiando através de Josué para tomar posse de um novo território, de uma nova terra, mas o povo precisava ter em mente a aliança com Deus, ter a sua identidade restaurada, que eles são o povo da aliança, o povo que é guiado por Deus para a propriedade das promessas de Deus. Por isso que a circuncisão, ela simboliza o compromisso de Deus com o povo e do povo para com Deus. Por isso que no verso 9 diz: hoje lancei fora a vergonha da sua escravidão no Egito. Através da atitude de circuncidar os israelitas, Deus estava ensinando que é necessário romper com o pecado, romper com tudo aquilo que desagrada ou que não gera contentamento da parte de Deus. Deus estava levando o povo a um novo cenário, a um novo ambiente, mas naquele momento era necessário que cada israelita fizesse um exame pessoal. Será que de fato somos o povo da aliança de Deus? Iremos possuir a terra prometida? E de fato, quem de fato nós somos? Precisamos entender nessa noite que o que nos leva até a terra prometida celestial, habitar as moradas celestiais, viver com Deus em comunhão, não é a nossa permanência aos cultos, não é a nossa assistência a um ambiente propriamente dito religioso, mas é a convicção do nosso coração de fato experimentar aquilo que a palavra de Deus chama de operação, regeneração do Espírito Santo de Deus, de dentro para fora. Só um coração convertido está disposto, sem reservas, a obedecer a voz de Deus no que diz: leia a minha palavra, medite nela dia e de noite, e faça da minha palavra guia, bússola e orientação para a sua caminhada. Assim foi a promessa realizada ao coração de Josué. Só um coração convertido tem a disposição de viver uma vida consagrada. Só um coração convertido tem a disposição de viver a graça de Deus e de modo sacrificial, oferecer perdão, se colocar na vida do outro em sacrifício, sendo uma bênção constante aonde você está plantado. É interessante que o sangue no Antigo Testamento simboliza sinal. Isso, quando da ação de Deus
de castigar todo aquela povo, nação no Egito, que adoravam falsos ídolos. E Deus estava trazendo um ambiente de juízo e de condenação para todo aquele que não tivesse nos seus umbrais, em suas casas, ali o sinal do sangue do Cordeiro. Aprendemos hoje pela manhã que os sacrifícios realizados no Antigo Testamento, quando se fala sobre propiciação, quando se fala sobre reconciliação diante de Deus, eram atos sacrificiais que tinham a marca, o valor e o significado do sangue. O sangue era sinal para indicar as casas que vocês tiverem, quando vir o sangue passarem adiante, a praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. E esse dia será um memorial que vocês e todas as suas gerações celebrarão com festas ao Senhor. Por isso diz o texto: celebremo-no como estatuto perpétuos entre as gerações. Deus, Ele é o Deus da aliança. Deus, o nosso Deus, é o Deus da restauração plena e completa e verdadeira, de fato, no coração. Por mais que o povo de Israel foi didaticamente ensinado por Deus para circuncidar-se, mas lá na frente Deus estava apontando para aquilo que lá dentro, na alma, no coração humano, deve ser operado e tratado de maneira plena pela presença do Espírito Santo de Deus e do poder da palavra de Deus. Somos desafiados a extirpar, somos desafiados a cortar, somos desafiados a colocar para fora tudo aquilo que não agrada a Deus. Por isso que Deus ele pediu a Josué que contasse todo o povo, os machos daquele grande exército e nação de Israel, e todos ali fossem circuncidados para restaurar a sua aliança com o Senhor. À luz da palavra de Deus, entendemos que restauramos a nossa aliança com Deus quando arrependemos dos nossos pecados. Restauramos a nossa aliança com Deus quando nos inclinamos diariamente a sermos preenchidos pela palavra de Deus que governa todo o universo e que tem o poder de restaurar a nossa mente. Fazemos restauração da nossa aliança quando nos oferecemos voluntariamente e nos entregamos diante do Senhor para servi-lo de todo o nosso coração. A renovação da aliança com Deus lembra que a vitória começa no coração. Deus ele estava levando o povo a uma grande missão, a tomar posse de uma grande terra, mas que para tomar posse daquele território, de usufruir todos os bens naturais daquele espaço, era necessário que houvesse mudança de coração, mudança de mente, disposição em servir ao Senhor como sinal de verdadeira adoração. Por isso que Deus ele exige de cada um de nós verdadeira adoração, disposição em servi-lo prontamente, em sacrifício, como diz em Hebreus, através dos nossos lábios, cantando, salmodiando, entregando a Deus toda a nossa gratidão, através de um coração redimido,
e rendido ao Senhor. Por isso que nessa hora e nessa noite, precisamos entender que a nossa posse das promessas de Deus, ela passa pelo critério da conversão dos nossos corações. E é uma pergunta que a gente pode fazer nessa hora: você é alguém convertido? Porque há uma grande diferença em ser um cristão convertido e um cristão convencido. Há muitas pessoas que ouvem a palavra do Evangelho, as promessas do Senhor Jesus Cristo, mas estão convencidas, ainda não foram tocadas internamente em seus corações, por isso da indisposição em servir ao Senhor com toda a mente, todo o entendimento, com toda a força ao Senhor. Você pode dizer nessa noite que você verdadeiramente é um cristão convertido, que ouvindo a voz de Deus hoje, está à disposição de servi-lo urgentemente, como foi aqui exortado no momento da participação das crianças. O Senhor Jesus Cristo está fazendo uma grande obra aqui em Riacho das Almas. E precisamos entender que Deus, Ele começa a contar comigo e com você, para que façamos discípulos, venhamos batizar esses discípulos e venhamos também ensinar a cada discípulo a obedecer todas as ordens e vontades, ensinos do Senhor Jesus Cristo. Somente um convertido tem a disposição de ouvir a voz de Deus e se colocar à dianteira, se colocar à disposição na grande seara do Senhor para executar a sua vontade. Somente um convertido está à disposição, como estamos efetuando a construção dos degraus para o batistério, e damos graças a Deus pela finalização. Os irmãos podem depois aqui acessar e ver. Obra de disposição, mesmo tendo pouco, mas que tem sido ofertado e tem sido entregue a partir de corações dispostos e convertidos. Somente corações convertidos não veem o sacrifício de entregarem suas vidas, entregarem suas ofertas, entregarem seus dízimos, entregarem seus dons e talentos diante do Senhor. Nessa noite, precisamos nos colocar à disposição do Senhor Jesus, como fez Josué, para conquistar aquilo que já prometido foi por Deus. Já era certo. É certa a promessa, certa a vitória, mas para isso Deus, Ele conta com pessoas disponíveis, com pessoas dispostas, com pessoas que queiram abrir mão da sua própria comodação para estarem realizando a vontade de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, te suplicamos, Senhor, nessa hora, ó Deus, que a luz, Senhor, da Tua palavra, no poder do Espírito Santo, ó Deus, esteja, Senhor, inflamando homens e mulheres, Senhor, nessa hora. Ó Deus, para que ouvindo, Senhor, a Tua palavra, ó Deus, de ousadia, diante de novas conquistas,